Eu já falei sobre fundos geridos pela 20 Partners aqui, e é uma gestora que tem uma característica que é, logo de início, ela escolher criteriosamente os ativos para não ficar fazendo manutenções periódicas na carteira. E é uma boa gestora, tem um histórico muito bom de gestão, principalmente em FIIs de tijolos, e eu já trouxe alguns aqui, como foi o caso do Vino 11, e também já comentei sobre o VISC 11, que é inclusive um dos melhores FIIs aí de shopping centers. Mas essa característica ela dá um pouco mais aí de segurança, né, para o cotista, porque o foco fica direcionado ao locatário, né, com a localização e o modelo ali do imóvel, né, porque no fim de um contrato, né, ou até quebra dele, o imóvel não fica muito tempo ali vago. E a gente vai aí focar nessa estratégia em detalhes, olhando para dentro do fundo também, né? Além de conhecer ele melhor, também se atualizar, lógico. O VILG 11, ele ao todo tem 16 imóveis logísticos, né, diversificados em 7 estados, e a maior parte desses imóveis estão em São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Mas dá para ver no mapa que são na maioria estados costeiros, o que é estratégico, lógico, né, com a exceção de Minas Gerais. E a concentração em SP e Minas, né, especificamente, é algo bem estratégico, tá, para o setor logístico. E deixa eu explicar o porquê. São 3 estados importantes, né, por conta das vias de acesso a outros estados, né, com uma concentração maior de rodovias federais, né, as BRs, como a gente costuma falar. Além de ter uma proximidade aí muito grande com grandes centros urbanos. O que é que acontece? Para o produto final, né, chegar no centro de distribuição, né, no galpão logístico, ele precisa às vezes percorrer distâncias consideráveis, né, para poder chegar até lá. Eu aposto que muitos investidores nem sabiam, mas para ter o selo L, que significa localização estratégica, né, na maior parte ele está aí na coloração cinza, é preciso seguir vários requisitos. Mas esse é um dos principais, né, que um locatário ele observa antes de alugar um galpão, principalmente locatários líderes de mercado que precisam de uma eficiência maior no fluxo de entrada e saída para a distribuição. Isso acaba dando ao fundo um upside de pouca vacância, né? E também pouco tempo para conseguir um locatário em um fim ou até mesmo quebra de contrato. O VILG 11 ele tem um imóvel novo que está em fase de finalização já e fica pronto em outubro ou em novembro desse ano. A gente sabe que obras demoram um pouquinho mais, né, para ser finalizadas, mas essa é uma data que já era pré-estabelecida desde o ano passado. Esse galpão ele fica em São Roque, né? Ele fica a 60 quilômetros da capital e ele está localizado às margens da Castelo Branco, né? Localização mais estratégica que isso é difícil de achar. Desses 16 imóveis do fundo, 12 são com 100% de participação do FII e 4 são com participações relevantes, né? E esses imóveis estão 100%, né, com taxa de ocupação, com exceção do Airport Town Guarulhos III, né, que ele está com uma taxa de 98% de ocupação. Isso ao todo dá aí uma taxa média de ocupação do fundo inteiro de 99,9%. É bom, né? É um fundo que ele não tem problema ali de vacância. E olha que nos piores momentos da crise passada e pico de Selic agora, né, que a gente está já na segunda crise, né, que foi embicada por outra, o fundo ele conseguiu manter o controle exatamente pelos imóveis estratégicos e por clientes extremamente saudáveis. E o fundo também não tem uma concentração muito grande por setor de atuação das empresas. E já entrando nesse assunto, né, não tem aí uma grande concentração também em locatário. Isso também é um ponto positivo para o fundo, né? Ele é bem diversificado. É da gestão do fundo, né, não ter essa concentração muito grande em nada. Isso acaba, lógico, né, mitigando os riscos. É uma estratégia bem fundamentada, desde a escolha do imóvel até a preferência por locatário saudável. Indo para os contratos já, né, a carteira tem 80% em contratos típicos, aqueles com mais flexibilidade contratual, mas sem nenhuma liberdade. E ela é concentrada em multas, né, caso aconteça ali uma quebra de contrato. E são multas que vão a partir de 3 meses, tá? A maioria das multas contratuais do FII são para mais de 6 meses. E 20% dos contratos são atípicos, aqueles cuja porrada é bem maior e tem uma liberdade maior em garantias, e eu sinceramente gosto mais desses contratos atípicos, né? Mas como os imóveis são bem localizados, tá? Às vezes a troca de inquilino por outro e em uma papelada menos burocrática, porque os contratos típicos eles dão essa flexibilidade, gera mais agilidade na alocação, isso também é bom.
O fundo tem 30% dos contratos de renovação para 2023, no curtíssimo prazo, e a grande maioria para vencimento aí em 2025. Né? O prazo médio ponderado desses contratos é de 3 anos e 4 meses. E lógico, esse indicador ele vai dar aí uma aumentada com as renovações de contratos do curto prazo, né? Principalmente aí no ano de 2023. O fundo usa indexadores reais de preços, tá? 30% é IGPM e 70% está em IPCA. É um fundo que fez aquisições recentes, né? E tem obra em andamento, então é importante observar o passivo, né? E nesse caso a gente vai observar as obrigações do fundo, que são os CRIs emitidos para poder se alavancar, né? E são aí um total de 269,3 milhões para longo prazo. E as amortizações são mais tranquilas de pagar. O que pesa, né, para quem observa o curto prazo com essa inflação, né, nas alturas, são as taxas que são aí de IPCA mais 7,5%, 6,5% e IPCA mais 6,8%. Porém, no longo prazo, isso tende a não ter tantos efeitos no caixa, já que a receita do fundo ela também é aumentada com indexadores de preços reais. E são apenas 3 CRIs. E a dívida é relativamente pequena, dado a capacidade de gerar caixa do fundo. É um FII que remunera bem os cotistas, né? Inclusive tem aumentado aí os rendimentos de maneira mais saudável, né? Afinal, os indexadores dos contratos dão esse upside para quem segura a cota mesmo em momentos inflacionários, né? Pico de Selic, como a gente está vivendo agora. E ele está pagando 0,66% ao mês, mesmo em pico de Selic, inclusive. E isso é bom no FII logístico, na verdade, é muito bom, né? E o VILG11 ele pagou aí um total de 7,53% de yield nos últimos 12 meses. E o que mais dá uma ideia, né, de eficiência e qualidade do fundo é que desde o IPO ele vem batendo aí o IFIX, o Ibovespa e também o CDI. O fundo ele tem um patrimônio líquido de 1,7 bi, né? E ao todo é um patrimônio bruto, né? De 1,9 bi, são quase 2 bilhões em patrimônio. O VILG11 tem uma liquidez média diária de 2 milhões de reais. Comprar e vender a cota não é um problema e nem faz cosquinha na cotação, dependendo da quantidade que você compra. E ele tem mais de 150 mil cotistas, né? E aí tem a classificação de investidor no geral. O FII ele tem aí uma taxa de ADM de 0,95% e ela é regressiva, até ela vai caindo quanto mais você tem de cotas, mais ela vai diminuindo. E a taxa de performance eu considero, né, particularmente alta, né? Mas é comum em FIIs que tem uma gestão ativa e que performam bem. E é de 20% do que excedeu o IPCA e tem aí um spread de 6%, o que não é uma performance comum, né, de acontecer em tempos de crise. Então isso acaba aí dando uma equilibrada. A administradora é a BRL Trust e a gestora, como o próprio nome já sugere, é a 20 Real Estate Gestora, ou 20 Partners, né, como ela é mais conhecida. Não é uma recomendação, mas para mim é um fundo estratégico, né, numa carteira de longo prazo, por conta da estratégia do fundo, que é muito bem fundamentada, que inclusive eu foquei nesse vídeo para você. E antes que eu me esqueça, o valor patrimonial por cota atualizado é de R$ 113,98. Ele está sendo negociado agora que eu estou gravando a R$ 110,50. Né? Tá com um descontozinho aí maroto. Curta porque eu tenho certeza que o conteúdo agregou e principalmente porque é algo que é passado de maneira paga na maior parte. E aqui você tem tudo bem mastigado e detalhado e com o máximo de seriedade, né? E basta só um clique no joinha para poder você apoiar esse trabalho, né? Que me custa tempo. E tempo é uma coisa que eu não tenho muito. Deixa seu comentário sobre o fundo, diz o que é que você achou, se vale a pena investir ou continuar segurando o fundo e reinvestir também, né? Ou deixa a sua sugestão do que você deseja ver aqui. Lembrando que os acumuladores têm preferência nas sugestões, né? Ou até mudança de dinâmica aqui no canal. Então se inscreva e ative o sino de notificações para fazer parte da comunidade mais ambiciosa do YouTube. Tanto na descrição quanto também no primeiro comentário eu estou deixando a planilha de investimentos que eu uso, tá, para o controle dos meus investimentos, e eu tenho certeza que ela vai te ajudar também. Com divisão de classes de ativos,
preço médio, ganho de capital, dividendos, porcentagens de cada classe de ativo, inclusive, ganhos e prejuízos, e tudo fica bem detalhado e de maneira bem mais profissional para você. E isso, inclusive, te ajuda até na declaração de imposto de renda, né? Que é uma coisa chata, mas é necessária. Exatamente por você ter essa organização. E para quem paga a DARF é uma mão na roda, mesmo que tenha contador. Se inscreva e ative o sino de notificações. Valeu e até a próxima.